Olá pessoal, meu nome é Louslaine, eu tô falando de Vancouver, aqui do Canadá. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre tempo de qualidade, afinal de contas a gente tem alguns dias para ficar em casa. Então, se vocês puderem, deixem nos comentários o que vocês têm feito nesses últimos dias. Tempo de qualidade, quando eu fui pesquisar para falar um pouquinho sobre esse tema, eu pensei em separar as palavras. Então, eu pesquisei sobre tempo e qualidade. E eu achei algumas coisas muito interessantes. Tempo é duração relativa das coisas, ideia de passado, presente e futuro. E período contínuo que os eventos sucedem. E qualidade tem duas definições que eu gostei bastante, que é propriedade que determina a essência ou a natureza de um ser ou uma coisa, e grau de excelência. Então, quando a gente pensa na origem das palavras, no significado das palavras, a gente pode pensar então que o tempo é uma duração, né? Duração relativa de alguma coisa com excelência. O tempo de qualidade tem vários conceitos, mas eu gosto muito de um que é do autor das 5 linguagens do amor, e ele define o tempo de qualidade como uma das linguagens do amor, aonde o tempo de qualidade o tempo é o principal protagonista. Na psicologia, tempo de qualidade é aquele que dedicamos exclusividade para alguma coisa e tem o objetivo de estreitar relacionamentos, aproximar pessoas. Outro ponto que devemos levar em consideração, o termo qualidade varia de cada um. Então, por exemplo, se você for passar um tempo só com você tem que levar em consideração o que é importante para você. Mas se você passar um tempo ou com o seu esposo ou com o seu filho, você tem que levar em consideração o que para ele é importante, porque às vezes o que é importante para você não é importante para ele. Estar atento ao uso que você faz do seu tempo diariamente é a única forma que a gente tem para viver, sentir, amar, brilhar, sorrir, brincar e experimentar. Uma pesquisa britânica realizada em 25 países, ela descobriu algo que para mim foi assustador, que as pessoas elas passam em média somente de 36 minutos com a família. Então isso para mim foi assustador, porque ao final de quando você faz as contas, por um ano, dá em média 15 dias. E quando você pensa que às vezes você ainda passa, alguns desses dias são dias comemorativos, então quando você faz essa divisão novamente, ela fica menos de 36 minutos por dia. Então eu separei algumas dicas para a gente poder fazer com a família, né? Então, quando você chegar em casa, o que você pode fazer com a família? Primeira coisa, já chega conversando, contando sobre o seu dia. Outra coisa que eu coloquei aqui muito importante é o jantar. Então, o jantar, fazer aquele jantar em volta da mesa, porque hoje com televisão, com tablet, com celular, todas essas coisas nos afasta um pouco. Então, por exemplo, a criança às vezes janta no quarto, o pai está na sala, a mãe está na cozinha, porque enquanto ela está fazendo alguma coisa, ela está comendo. Então, a gente precisa voltar a fazer aquele jantar tradicional em volta da mesa e tentar o máximo possível de não usar tecnologia durante esse período. Outras coisas que eu coloquei aqui foram os jogos. Eu sei que alguns pais não conseguem fazer isso todos os dias, né? Quando eu atendia,
em consultório, alguns pais falavam, não, mas como que eu vou fazer jogos de tabuleiro à noite com as crianças? Eu chego em casa, eu tenho que fazer janta, eu tenho que colocar ele para tomar banho, depois preparar o jantar. Então são coisas que realmente às vezes não tem tempo. Mas eu sempre orientava, às vezes, fazer um dia de jogos. E esse dia poderia ser na sexta-feira, porque no outro dia, no sábado, normalmente as pessoas podem acordar mais tarde. Então, é uma das dicas que eu dou para quando forem brincar com as crianças, ou mesmo já com adolescentes, a família toda. Tornar esse dia um dia diferente, mas que também se torne uma rotina da família, que seja contínuo, né? Aqui eu coloquei uma das coisas que a gente pode fazer em família, mas que não é orientado para fazer nessa época de quarentena, os almoços em família. Normalmente, na família tradicional no Brasil, isso ocorre de final de semana, no domingo, mas agora, né, com um pouquinho mais de restrições, menos pessoas por causa da nossa quarentena. Eu coloquei aqui um termo, tome decisões juntos daquele que você ama. Não é necessariamente um tempo de qualidade, mas quando você tira um tempo para discutir coisas importantes com o seu familiar, com alguém, com a tua esposa ou com teu esposo, ou até mesmo com seus filhos, isso se torna um tempo de qualidade, mesmo que às vezes os assuntos sejam mais difíceis. Faça deveres de casa com as crianças. Então, hoje eu acho que a maioria das escolas estão fechadas, mas elas estão oferecendo aulas online. Então, às vezes como que eu posso dizer? Como eu posso explicar isso? Transitar a rotina da criança. Então, o que ela fazia, por exemplo, se ela estudar de manhã, você colocar ela para fazer as aulas de manhã, aí ela almoçar, tentar manter o mais próximo da rotina que ela tinha, as atividades também, tipo de tarefas, e tudo que você puder fazer com ela, e às vezes até no início, você poder sentar com ela para fazer essas aulas online, porque algumas crianças podem ter uma dificuldade para prestar atenção, para entrar no ritmo dessas aulas online, porque são totalmente diferentes. E normalmente as aulas com crianças são mais dinâmicas, então você ficar na frente de um computador ou de um tablet ou da televisão mesmo, se você poder jogar para televisão, mas elas não vão ficar tão atentas quanto elas ficariam em sala de aula, porque normalmente em sala de aula tem algumas atividades que as professoras fazem para chamarem a atenção das crianças. Vamos ver. E como eu posso passar mais tempo comigo mesmo e que esse tempo seja de qualidade? Bom, algumas pessoas estão achando horrível esse distanciamento social e a quarentena. Mais um pouco de criatividade e você pode aproveitar bastante e tirar aqueles projetos dos papéis e colocá-los em prática. Então, uma das coisas que eu coloquei aqui é leia os livros que estão na estante, que às vezes você só comprou, mas ainda nem folheou. Outro faça aquele curso online que nunca sobrava tempo e você estava sempre cansado. Então, agora você vai ter esse tempo para você poder fazer. Estude. Se não tiver nada para estudar, eu indico você fazer um curso de inglês. Então, na verdade, eu até coloquei aqui no meu roteiro que a gente poderia fazer outro vídeo só sobre o curso de inglês, porque os benefícios que tem para uma pessoa fazer o curso de inglês são enormes e para todas as idades. Então, hoje em dia, com as redes sociais, com a internet, a gente tem acesso a vários conteúdos, alguns até gratuitos, muito bons para iniciantes e outros, alguns mais avançados, que também tem um preço legal e que as pessoas podem fazer.
Aí eu coloquei assistir TV com uma grande aspas, porque televisão ela toma muito nosso tempo. Então a gente precisa tomar cuidado ao assistir televisão, porque a gente precisa selecionar os nossos programas. Então eu sugiro que se você for assistir televisão, que assista conteúdos como comentários, documentários ou séries que sejam baseadas em fatos reais, que elas possam te trazer conhecimento mesmo e que proporcione você a pensar. Eu gostaria de finalizar lendo um poema que eu achei muito legal. Na verdade, eu li ele nesse domingo e eu acho que vem acanhar com todo esse momento que a gente está passando agora. Então, ele chama A Cura. Esse poema foi escrito em 1869 e ele diz assim: E as pessoas ficaram em casa, e leram livros, e ouviram, e descansaram, e se exercitaram, e fizeram arte, e brincaram, e aprenderam novas maneiras de ser, e pararam, e ouviram fundo. Alguém meditou, alguém orou, alguém dançou. Alguém conheceu sua sombra, e as pessoas começaram a pensar de forma diferente. E as pessoas se curaram. E na ausência de pessoas que viviam de maneiras ignorantes, perigosas, sem sentido e sem coração, até a terra começou a se curar. E quando o perigo terminou e as pessoas se encontraram, lamentaram pelas pessoas mortas e fizeram novas escolhas. E sonharam com novas visões. E criaram novos modos de vida e curaram a terra completamente. Esse poema foi escrito por Kathleen O'Meara. E é isso. Muito obrigada e eu espero nos ver em breve.